Olá! Você sabe o que são espécies nativas? O que são espécies exóticas? Ou o que são espécies exóticas invasoras? Isso se refere ao local de origem de uma espécie, animal ou vegetal principalmente, que hoje em dia estão se espalhando pelo mundo devido às ações humanas. Reflita sobre o tema. É muito comum que as pessoas tenham animais de estimação em casa, cachorros, gatos, mas frequentemente encontramos também animais selvagens que foram capturados e passaram a ser criados como se fossem um animalzinho doméstico. Esse animal capturado muitas vezes é levado para um outro local, para uma outra região, onde escapa ou então é solto e passa a levar a sua vida livre na natureza. O que será que acontece? O mesmo problema aparece quando as pessoas cultivam flores em vasos, vegetais diversos. Um vegetal que é muito bonito, que enfeita um jardim em sua região de origem, se for levado para outra região do planeta, uma região onde encontre condições adequadas para o seu desenvolvimento, pode se tornar um grande problema. Então, quando você refletir sobre criar um animal qualquer como um animal doméstico, ou coletar uma planta na natureza para cultivá-la em seu vaso, pense que isso pode se tornar um grande problema. E qual é o problema causado por essas espécies que são levadas de uma região a outra? Essas espécies, quando encontram boas condições para o seu desenvolvimento, quando não encontram predadores, podem começar a se reproduzir descontroladamente, causando grandes alterações na teia alimentar de uma região, podendo até mesmo levar à extinção de espécies nativas originárias do local. Portanto, levar espécies de animais, vegetais ou qualquer outro ser vivo de uma região para outra pode se tornar um grande problema. Pense sobre isso. Vamos refletir sobre o caso do hipopótamo. O hipopótamo é uma espécie nativa da África, do continente africano. Se alguém levar um hipopótamo para a Groenlândia, região fria, e esse hipopótamo escapar, provavelmente ele não causará nenhum problema, pois esse novo local não é adequado para a sua sobrevivência, não é adequado para a sua reprodução, e provavelmente ele não vai ter chances de sobreviver na região que congela anualmente. Por outro lado, se ele for levado a uma região tropical, a uma região com grande quantidade de água, com grandes florestas, a uma região parecida com o seu local de origem, ele pode, eventualmente, começar a se reproduzir e, por não ter nenhum predador, pode se tornar um sério problema no local. Isso aconteceu com os hipopótamos na Colômbia, em uma fazenda que foi de propriedade do antigo traficante de cocaína, Pablo Escobar. Ele criou um mini zoológico em sua fazenda. Quando ele morreu, os animais ficaram soltos em sua fazenda. E, no caso dos hipopótamos, esses passaram a se reproduzir. Eles eram poucos no início, mas alguns anos após a morte de Pablo Escobar, os hipopótamos já eram algumas dezenas, se tornaram um sério problema local. Observe o animal desta imagem, o mico-leão dourado. É um pequeno primata, um pequeno macaco, nativo do Brasil, encontrado originalmente na Mata Atlântica, nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. O animal atualmente sofre com risco de extinção, pois de sua população original, de alguns milhares de indivíduos, restam apenas poucas centenas, talvez entre 1.000 e 2.000. Na verdade, esse animal quase desapareceu devido à caça e à destruição do seu habitat. Ele é um exemplo de uma espécie nativa do Brasil, encontrada apenas em uma área bastante restrita. Dizemos que é uma espécie
endêmica daquela região, ou seja, só existe naquele local. Vamos agora olhar o caso de outro pequeno primata, o sagui. Existem no Brasil 4 espécies bastante conhecidas. O sagui da Serra Escuro, que é originário da região de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. É uma espécie em risco de extinção, em perigo. Outra espécie é o sagui da Serra, encontrado nos estados de Espírito Santo e de Minas Gerais. Essa espécie também está em risco de extinção. A população dessa espécie, sagui da Serra e do sagui da Serra Escuro, é bastante pequena atualmente. Por outro lado, outras 2 espécies de sagui, o sagui de tufos brancos e o sagui de tufos pretos, são 2 espécies originárias da região central e nordeste do Brasil, norte e nordeste do Brasil, que foram introduzidas aqui na região sudeste. Então, são 2 espécies nativas de outros estados, mas que foram trazidas para a região sudeste do Brasil por pessoas que os caçavam, achavam bonitos e traziam para serem vendidos aqui na região sudeste. A introdução destas 2 espécies tornou-se um problema, pois alguns desses animais escaparam do cativeiro e passaram a viver em liberdade, passaram a se reproduzir em grande quantidade, passaram a competir por recursos naturais com as espécies nativas aqui do Sudeste, o sagui da Serra e o sagui da Serra Escuro. Então, 2 espécies brasileiras também, porém originárias de outras regiões do Brasil, ao serem trazidas para cá, tornaram-se espécies invasoras, que competem com as espécies originais desta região e dificultam a sua sobrevivência. Então, esse é um exemplo em que o transporte de uma espécie de um local para outro, mesmo dentro do próprio país, tornou-se um problema bastante sério. Vamos agora olhar para um outro animal, o javali. O javali, um grande porco, é uma espécie nativa da Europa, Ásia e do norte da África. Foi trazido ao Brasil principalmente para o consumo de carne, na região sul do país. E também para ser caçado por caçadores esportivos. Porém, o animal escapou das fazendas em que foi originalmente criado e passou a se reproduzir sem controle, espalhando-se atualmente por diversos estados, competindo por espaço e alimento com espécies nativas do Brasil, podendo até mesmo provocar a extinção destas outras espécies. O javali é uma espécie exótica invasora. Vamos analisar agora o caso de uma planta, uma pequena planta bonitinha, encontrada em muitos locais atualmente, geralmente em locais bastante úmidos, Mata Atlântica, por exemplo. Esta planta, Maria Sem Vergonha, é uma planta nativa da África. Ela foi introduzida em muitos países da Europa e da América como planta ornamental. Porém, passou a se reproduzir, liberar sementes que eram espalhadas por diversas maneiras, germinavam e começaram a se desenvolver. Diversas pessoas as utilizam como plantas ornamentais e, aos poucos, a Maria Sem Vergonha se espalhou por uma grande área do Brasil. Hoje ela é encontrada em abundância nos locais sombreados, em áreas já alteradas pelo ser humano, em geral clareiras e bordas de trilhas, onde se multiplica com facilidade. Ela compete por espaço com as espécies nativas e vegetais. Ela é uma espécie exótica invasora. Ou seja, tanto animais como vegetais podem ser espécies exóticas invasoras e causar problemas nos locais em que estão atualmente se desenvolvendo. Temos muitas outras espécies exóticas invasoras aqui no Brasil, ou com potencial para se tornarem invasoras. O caramujo africano, o coral-sol, o estorninho,
a palmeira australiana, o pinus, o pinheiros, os eucaliptos, o pardal, bagre africano, mexilhão dourado e muitas outras espécies. E, infelizmente, são hoje um grande número de espécies que estão surgindo em locais diferentes da sua região de origem, que passam a se reproduzir em grande quantidade e que podem causar uma série de problemas, levando à extinção de animais nativos e plantas nativas, e podem desequilibrar toda a teia alimentar de uma região. Temos aqui as definições mais precisas do que são espécies nativas, espécies exóticas ou introduzidas e espécies exóticas invasoras. Espécie nativa é aquela que é natural, original da região em que vive, ou seja, que cresce dentro dos seus limites naturais, incluindo a sua área potencial de dispersão. Espécie exótica ou introduzida é aquela que se estabelece, que se desenvolve além da sua área de distribuição natural. É aquela que nasce em outro local, por ter sido transportada e introduzida intencional ou acidentalmente pelo ser humano. Sua origem difere do local em que se encontra. Já a espécie exótica invasora é aquela que, por não ter predadores e por encontrar boas condições para o seu desenvolvimento, reproduz muito e avança sobre outros territórios. A espécie exótica invasora pode prejudicar os habitats de espécies nativas, causando impactos ambientais, econômicos, sociais e até mesmo culturais. São necessárias ações bastante rigorosas para controlar o problema causado pelas espécies exóticas invasoras. A primeira coisa a ser feita é evitar a introdução em uma certa região de espécies originárias de outras regiões. Ou seja, deixe cada ser vivo no local em que ele surgiu e se desenvolve. Uma vez que já existam espécies invasoras, é preciso controlar os danos causados por elas e, se possível, erradicar a espécie invasora da região. Jamais solte na natureza qualquer animal ou vegetal que não seja originário do local. Caso você tenha algum animal e não possa mais cuidar dele, entregue-o às autoridades responsáveis. Um grande abraço e até a próxima videoaula.